Jesus, vamos estar recebendo o nosso presbítero Ivan nesta noite. Levanta a tua mão direita para cá. Vamos estar orando nesta noite. Senhor Deus e Pai, Deus de Israel. Senhor, aqui está, ó Pai querido, teu filho nessa noite, ó Pai. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai querido, por o Senhor, ó Deus, ter trago ele aqui, ó Deus, nesta noite. Pai, eu quero te agradecer, ó Pai querido, por o Senhor, ó Deus, está dando essa oportunidade, ó Pai, de ouvir, ó Pai querido, o Senhor usar o teu servo nessa noite. Pai, abençoa ele, abençoa a casa dele, a família. Senhor, usa ele, ó Pai querido, nessa noite. Não o que nós queremos ouvir, mas sim, Senhor, a tua palavra. A tua palavra ainda é a que cura, a tua palavra ainda é a que liberta, e a tua palavra é a que restaura, em nome do Senhor Jesus. Como vamos receber o nosso presbítero? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Obrigado. Quero falar aquilo que Deus tem falado em meio ao culto. Então vamos lá. A partir do 34, capítulo 18, versículo 34. Minha tradução é um pouquinho diferente, mas diz a mesma coisa. Façam-no novamente, disse ele, e eles o fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. Água escorria do altar, chegando e enchia a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente do altar e orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, que hoje fique conhecido que tu é Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar e glorificar ao Senhor. Me ajuda aí, tá? É um texto bem conhecido. Confesso que vim em mente com o tema da campanha. Mas em meio ao culto, Deus estava falando de altar, falando de fogo. E eu falei, vou obedecer. Para que a gente entenda, a gente precisa se aperceber que Deus faz novo todos os dias. O novo não depende do seu local geográfico que você está. Porque muitas pessoas acham que o novo só acontece quando muda o local geográfico. Melhor dizendo, tem gente que acha que o novo chega quando muda a situação financeira. Por muitas pessoas vão achar que o novo não acontece há um tempo, porque a ideia de novo é jogar tudo para trás o que se passou. Mas quero te dizer uma coisa, tem hora que Deus permite que o novo aconteça em meio a uma história de passado difícil, para você saber da onde Ele te tirou. Deus, Ele tem uma forma diferente de agir. A nossa mente nunca vai conseguir compreender o que Deus quer fazer na nossa vida, o que Deus tem para a nossa vida. Por exemplo, Deus, Ele nunca precisou de nada para ter relacionamento com o homem. Mas como Ele gosta de criar o novo, Ele criou céus e terra. Deus, Ele não precisava criar Jardim do Éden para ter relacionamento com o homem. Era só estralar o dedo e falar, haja o homem. O homem apareceria. Mas Deus não. Deus sabe que o ser humano, ele tem essa ideia de geolocalização para que algo seja novo. Mas Deus, ele vai criar Jardim do Éden, céus
e terra. Deus, ele não precisa de ambiente. Quem precisa do ambiente sou eu e você. Quem precisa sentir a presença de Deus ainda é eu e você. Ei, para que você entenda, Deus, ele não precisa olhar para a terra e ver você com os braços para cima. O que ele precisa é olhar para a terra e ver um coração quebrantado, um coração rendido em adoração. Deus, ele nunca teve problema de fazer o novo para o homem, mesmo quando o homem erra. Mas Deus, de toda forma, sempre faz o novo para o homem. Posso te dizer, essa semana para muitos que estão aqui começou mega difícil, mas Deus deu uma oportunidade na terça, ele deu a oportunidade na quarta, ele deu a oportunidade na quinta, ou ele está dando oportunidade já na sexta. Mas irmão Ivan, eu não vi nada novo. Ele deu a oportunidade de viver o novo. Sabe por quê? A sua ação gera reação no céu, a sua adoração gera reação no céu, o jeito que você vive gera reação no céu. Deus, ele não precisa se prender à ideia do novo, porque tudo para Deus é novo. Para nós é repetitivo. Por que repetitivo? Porque a gente está dentro do Cronos, e o Cronos, ele é contado em tempo. Então as horas se repetem, as semanas se repetem, os anos não, mas os tempos se repetem. Mas posso te dizer uma coisa: enquanto tudo se repete, Deus vai agindo para fazer um novo na tua vida. Eu vou falar melhor para você entender. Talvez você não percebeu, mas Deus, ele foi agindo e fazendo novo, abrindo a porta de emprego, dando a cura, mantendo você de pé, cuidando da tua família, pondo você debaixo das asas do Onipotente. Talvez você não percebeu, mas ele deu livramento para tua casa, ele deu livramento para tua família, ele foi fazendo novo. Porque enquanto você não vê, o mundo espiritual ainda está agindo. Se você crê, levanta a mão e agradece a Deus. Deus, ele não precisa disso. Quem precisa desse ato de ação, de novidade, sou eu. Deus, ele entende a limitação do homem. Ele sabe que o momento, o ambiente, muitas vezes gera uma pressão em nós. Quer entender uma pressão? Pergunte para um pai de família que tem que sustentar uma casa, que as contas estão apertadas. A Bíblia diz que o mundo, o sistema jaz do maligno. O maligno usa o sistema para poder te deformar, para poder tirar você da forma exata de adoração. O maligno continua usando o sistema, falando: você tem que trabalhar, você tem que ter. Como vai ter o novo se o mundo está pedindo que você tem que ter, que você tem que fazer, que você tem que aparecer? Só que hoje é noite de alinhamento, é noite de novidade. Como assim novidade? Tem gente que não estava entendendo como estava vivendo, mas o meu Deus está mandando dizer: hoje eu faço nova todas as coisas. Hoje eu mudo, hoje eu mexo, hoje eu toco, hoje eu paro o vento, hoje eu entro nesse deserto, hoje eu faço andar sobre as águas na tempestade, porque hoje é dia de novo. Deus, ele vai trabalhando durante todo o tempo. É tanto que ele vai escolher um povo para si. E ele não vai escolher outro povo. Ele vai escolher Israel. Vai escolher Israel, mas Israel mais uma vez ele vai fazer aquilo que agradava ao seu coração. O problema é querer viver o novo com o coração velho. O problema é querer viver coisas novas com o coração nas coisas velhas. O problema é querer ter novidade ainda usando uma roupagem velha. Como assim, irmão Ivan? Paulo vai falar:
Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. É vivendo novidade de vida. Mas o mundo está falando para você em meio à pressão: você tem que conquistar, você tem que ter, você tem que fazer. E como que você vai viver se tem uma pressão dessa? O meu Deus está dizendo hoje: o meu filho morreu na cruz. Ei, lança sobre ele toda a tua ansiedade, lança sobre ele toda a sua dificuldade. Ele está falando hoje: o problema é que você está escolhendo há muito tempo, mas chegou a hora de eu mudar a tua história. Entrega a sua vida nas minhas mãos, entrega a sua vida nas minhas mãos, que eu começo a fazer o novo. Eu começo a tocar naquela casa, eu começo a tirar o que não é daquela casa, eu começo a mudar até coração de pedra. Como sempre, o ser humano vai escolher o que deseja, porque o ser humano é toque, o ser humano é sentimento, o ser humano é emoção. Quer ver? Para muitas pessoas, culto só é culto quando você sente, e não é sentir, é agir. Culto só é culto quando você sai daquelas portas pensando diferente: não vou mais pecar, não vou viver do mesmo jeito. Alguma coisa naquela casa vai ter que mudar. Ei, é quando você sai daqui pensando diferente. E por muitas vezes Deus começa a trabalhar e falando assim: olha, eu estou limpando quem anda com você, eu estou tirando quem está perto de você, eu estou te colocando não em solidão, mas em solitude. Solitude não é solidão, solitude é ter Deus do teu lado, alguém que te cuida, alguém que te guarda, alguém que não deixa a ansiedade te pegar, a depressão te pegar. Mas hoje Ele está mandando dizer: está caindo por terra toda a cadeia do inimigo, está caindo por terra toda a cadeia de depressão hoje. O povo continua vivendo como quer. É tanto que Deus vai permitir que o povo encontre aquilo que ele plantou, que a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que o homem planta, ele colherá. O povo vai para o Egito, vive no Egito. Só que se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é quando o povo clama. Porque o texto em Êxodo vai dizer: Moisés, meu povo clamou lá no Egito. Muitas vezes o coração preso nessa terra, o coração clama ainda, porque a carne pode até estar presa nessa terra, mas o nosso coração, eu vou falar melhor para você entender, Ele plantou na nossa alma a eternidade. Quem é do céu não consegue entender como esse mundo está hoje. Quem é do céu não consegue entender essa injustiça que estamos vivendo aí afora. É filho matando o pai, é pai matando o filho, é crianças em site se mostrando como adulto, é tudo acontecendo na contramão, é poste mijando em cachorro. Está tudo estranho, mas isso é apenas o sinal que Ele vai voltar, que tudo que a palavra disse está acontecendo. É sinal que Ele está falando: ei Israel, ei povo meu, a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar. O povo vai. Só que Deus, por diversas vezes, vai fazer um novo para o povo, vai fazer viver no deserto. Não é tanto que a gente tem a mania de dizer: estou passando um deserto, e queremos comparar com o deserto bíblico. Só que se você parar para pensar um segundo, você vai perceber que o deserto bíblico tinha Deus. O deserto bíblico tem Deus. O deserto bíblico tem Deus como coluna. O deserto bíblico tem Deus como nuvem. O deserto bíblico tem maná vindo. O deserto bíblico tem codorna.
O deserto bíblico tem águas em Mara. O deserto bíblico, olha, eu vou falar até melhor. O deserto com Deus tem porta aberta em momento de dificuldade. O deserto bíblico tem Deus curando doença que ninguém sabe o que é, mas Ele cura e faz por causa que Ele olha para você e fala: nesse deserto eu estou com você. Nesse deserto você vai ter vitória. Nesse deserto as coisas vão andar. Nesse deserto você vai produzir muito mais do que quem está fora do deserto. Nesse deserto você vai viver o sobrenatural. O povo chega onde Deus quer. Sabemos da história, o povo peca por diversas vezes. Deus envia os juízes. Depois, história que dói meu coração. Outro dia, se o pastor me chamar, eu venho falar exatamente disso aqui. O povo quer um rei. E quer um rei igual dos outros povos. O problema não é querer alguém para te direcionar. Até porque, pastor, os juízes faziam o quê? Juízes eram escolhidos, mas quando o povo fala, o problema nosso é quando a gente fala: Deus, meu vizinho está com o carro do ano, eu queria estar igual ele. E Deus está falando assim: não é melhor estar na minha mão que eu cuido? Não é melhor estar vivendo com a minha companhia que eu ainda continuo cuidando? O povo quer um Deus igual dos outros reis, igual dos outros povos, ímpio, infiel, que maltrata. Mas Deus permite, isso é história para um outro dia. O povo está ali na terra, só que o povo peca, e o povo continua pecando e não para de pecar. O nosso problema é que a gente pergunta para todo mundo e menos para Deus. A gente vai atrás de tudo, mas não se fala com Deus. Nos dias de hoje, o povo está igual o povo daquela época. Eles estão lutando por terra e por nome. No capítulo 16 de 1 Reis vai dizer que Henri está lutando e o povo escolhe ele para batalhar. Eles matam aqueles que concorrem com ele, porque a ideia do inimigo e do mundo não é você concorrer, mas te matar espiritualmente. A ideia do mundo não é te tirar daqui da igreja. A ideia é que você saia reclamando e falando mal do culto, mal do horário, mal do louvor. E aí quando você volta no próximo culto, você já volta morto. Você volta sem sentir, falando: ai, mas eu não senti nada, não estava tudo isso. Ei, meu irmão e minha irmã, para sentir a Deus, precisa apenas se aproximar dEle. Ei, prossigamos e se aproximamos dEle, porque Ele deu o livre acesso para mim. Porque o véu rasgou de cima a baixo, que é para mim e para você passar e entrar no trono da graça de Deus. O povo está errando, mas chega um momento que quando Henri assume, seu filho Acabe vai assumir. Ele assumindo, está assumindo juntamente com ele Jezabel. O problema é quando a gente faz aliança com quem não se deve. E como a gente é especialista em fazer aliança com quem não se deve. E o inimigo é especialista em sondar as suas dores. Ele sonda as suas dores e põe alguém do teu lado para falar exatamente assim: ah, essa empresa não é mais a mesma. Ei, essa igreja já foi melhor. Sabe o que acontece? Aqueles que sentam na mesa com você e falam mal, quando você virar as costas também vão falar mal. Cuidado com quem você está abrindo o coração. Deus colocou um pastor, uma pastora aqui para te dar discernimento, ei, para te dar ainda conselho. E Deus está falando hoje para pessoas aqui: para de falar da tua vida para todo mundo, para de falar do teu casamento para todo mundo. Quer reclamar? Reclama para Deus, porque Ele tem o controle de tudo.
Só que em meio, enquanto impera a impiedade, precisa que se alguém se levante. O problema hoje não é, vou até parafrasear aqui a frase de Martin Luther King. O problema não é o barulho dos violentos, mas o silêncio dos bons. Se você não fala lá no seu trabalho de Deus, é o silêncio dos bons. Eu tenho certeza que enquanto você se cala lá, alguém fala de uma musiquinha, alguém fala de uma bebidinha, alguém fala de algum videozinho que não se pode falar. Enquanto você está em silêncio, o inimigo está agindo e agindo naqueles que deixam ele agir. Mas graças a Deus por esta casa de oração, que tem pessoas que estão alinhadas com o reino, que estão posicionadas com o reino, que agora vão chegar no trabalho e vão falar: esse trabalho é de Deus. Ei, esse chefe atribulado é de Deus. Esse chefe que não presta é de Deus. É Deus no controle. Ele vai. E sabe qual é o problema? O nosso problema é que a gente vem muito para a igreja e lê pouca palavra. Falar melhor. O nosso problema é que escutamos muita palavra e guardamos pouco no coração. Porque é tão lindo que muitas pessoas vão dizer: ah, Elias, ele usou de ousadia. Como ele foi ousado? Só que ele não foi ousado. Ele está usando o que a palavra diz. Deuteronômio 32 vai dizer: se o meu povo pecar, eu encerrarei o céu. Sabe o que acontece? Deus está esperando alguém se posicionar com a palavra. Talvez falaram lá na tua casa, no teu quintal, na tua família, falando: essa família não vai dar nada que preste. E Deus está do alto céu olhando e dizendo: só estou esperando ela se posicionar. Eu vou falar melhor para você entender. Deus está do alto céu dizendo assim, ó: eu estou esperando ela falar. Minha casa não, a minha casa nós serviremos ao Senhor. Só que ele vai, só que há uma consequência. Não precisa levantar a mão, mas quem nunca aceitou Jesus e parece que em seguida a prova chegou? Alinhamento. Alinhamento. O evangelho não é facilidades. Estão falando para aí que é carro, que é ouro. Não, não. Existe o dono do ouro, o dono da prata. Mas evangelho não é facilidade. O objetivo principal do evangelho é te levar para o céu, para viver no novo céu e na nova terra. O objetivo do céu é que você seja salvo. Ei, eu vou repetir para você entender e profetizar para alguém. Ei, o objetivo do céu é que a tua casa seja salva, é que os teus parentes sejam salvos. Ei, é que os teus familiares mais distantes sejam salvos. Vai logo em seguida, Deus vai levar ele para Querite. É um riacho e olha como age. Para de chover, seca. Ah, mas me posicionei. Mas posso te dizer uma coisa? Existe uma colheita social. Algumas colheitas são individuais, mas existe a social. Por isso que eu digo, se você profetiza lá na tua casa, Deus vai fazer para toda a tua casa. Agora, se você vem aqui e não tem coragem de orar pelos seus parentes, pela sua casa, Deus vai agir na tua vida, mas é individual. A chuva para todos. Deus manda Elias ir para Querite. Querite significa lugar de corte. Sabe o que acontece? Tem hora que para viver o novo,
Deus precisa nos cortar do tamanho certo. Tem hora que Deus nos corta para nos deixar igual a todo mundo, para a gente não falar que é mais, que é menos, mas é para deixar igual. Deus olha do alto céu e vê um monte de filho e fala: ali tem filho meu, ali tem filho meu, ali tem filho meu, ali tem filho meu, ali tem filho meu. Deus olha do alto céu e está falando: a reunião lá na Ruja o Leão é com os filhos de Deus, os filhos de Deus. Aí o que acontece? Seca o ribeiro. E sabe o que está acontecendo? Tem muito ribeiro secando. Porque Deus, para alinhar algumas coisas, Ele precisa agir no social. Deus, para fazer o novo, Ele tem que mexer no social. Não existe maleta de dinheiro aparecendo do nada. Vou contar isso para vocês não ficam tristes. Deus não manda barras de ouro para nossas casas. Ele pode, mas posso te dizer, Ele está agindo no social. Ele está agindo no comum. Mas se você estudar, Ele abre a porta. Se você trabalhar, Ele abre a porta. Se você continuar trabalhando, Ele te honra. Se você continuar buscando Ele, Ele continua te honrando. Se você continuar fazendo a vontade dEle, Ele continua abrindo porta. Ele continua entrando na tua casa e fazendo a diferença, para que todos olhem e falem: a casa dela é diferente, a casa dele é diferente. Começa pelo esposo. O esposo dela é uma bênção, a esposa dele é uma bênção. Por quê? Porque dentro da casa deles tem Deus dentro da casa. Só que seca. Sabe o que acontece? Secou o ribeiro para ele. Sabe qual é o nosso problema? Porque na frente dele tinha o grande mar. Ele estava no ribeiro, mas estava de olho no grande mar. Tem hora que Deus permite a gente ver o grande mar, mas Ele quer que a gente fique no ribeiro. Irmão Ivan, você não sabe da minha história. Espera aí que eu vou te contar. Você que não sabe o que Deus está fazendo. No ribeiro, quem vai alimentar Elias são os corvos. Os corvos vão levar carne no bico, vão levar para ele alimento no bico. Sabe o que acontece? O corvo levava de manhã, levava à tarde, no outro dia de manhã, levava à tarde. E Deus está falando para algumas pessoas aqui: talvez você não tenha o dinheirão para comprar o carrão do ano, mas não faltou alimento na tua casa. Não faltou dinheiro para pagar aquela conta de luz quando você estava reclamando. Não faltou dinheiro para pagar a conta d'água. Ei, não faltou cuidado na tua vida para Ele cuidar de você. Ei, não faltou cuidado, sabe por quê? Tinha pão de dia, mas também tinha pão à noite. Tinha pão de dia, mas tinha pão à noite. É Deus cuidando de você. Tem pão de dia, tem pão à noite. Tem pão de dia, tem pão à noite. Irmão Ivan, mas qual é o segredo? Os corvos levando. Por que corvo? Corvo é um animal sujo. Te explicar. Imagine no meio das matas uma águia descendo. Um dia, a águia descendo à noite, a águia descendo no outro dia. Sabe o que ia acontecer com o ribeiro? Alguém ia olhar, porque a águia caça animal vivo. Alguém ia falar assim: aquela águia está indo ali porque tem alguma coisa ali. Agora, quando o povo via o corvo descendo, falava: é algo que está morto.
Mas só que as pessoas olham para você e falam: está morta essa família, está morta essa casa. Só que Deus está falando assim, ó: está só escondida debaixo das minhas asas. Ei, está escondido. Ei, sabe por que tua casa está de pé? É porque Deus está te escondendo. Sabe por que a tua família, teu casamento está de pé? Porque Deus está te escondendo. Ei, você ainda está de pé porque Deus está te escondendo. Para de reclamar do processo, porque no processo Ele te mantém de pé. Sabe o que acontece? Chega um tempo para tudo, até um tempo de ribeiro. Chega um tempo que o ribeiro acaba. Chega uma hora que a gente tem que sair, sabe por quê? A gente aprende a viver em comodidade. A gente se acostuma com a situação. Só que aí vai vir, ele vai ir para Serepta. Serepta significa fundição. É aonde termina a peça. É onde termina aquilo que foi cortado. Serepta é aonde ele vai terminar a obra. Sabe por quê? Porque o problema bateu na tua casa. O problema bateu lá na tua família. E você quer desistir. Está tanto tempo nesse ribeiro. E está querendo desistir. Falou para Deus: eu vou largar essa casa, eu vou largar essa família. Eu não quero mais viver assim. E Deus está falando: aguenta mais um pouquinho. Está chegando a hora de Serepta, de acabar essa obra na tua vida. Aguenta mais um pouquinho. Ei, aguenta mais um pouquinho. Essa depressão não vai te matar. Ei, essa ansiedade não vai te matar. Ei, essa praga que está vindo contra você não vai te matar. Porque o meu Deus está falando: está chegando o tempo de terminar essa obra. Está chegando o tempo de terminar essa obra. História, não me lembro agora se é Martin Lloyd Jones que conta, mas ele vai falar que certa vez estava num lugar e ali na Inglaterra alguém entra, só que a palavra push em inglês, ela não é push mesmo, é empurre. E aí ele vai falar que vê um homem, o homem lá, puxando a porta, puxando a porta, puxando a porta, puxando a porta. Não desistia, não parava. Aí o Espírito Santo falou para ele: praise it, unit, summit, happy, que significa empurre. Ore, ore até algo mudar. Sabe qual é o seu problema? É que você quer parar agora e Deus está falando: continua orando até alguma coisa acontecer. Continua buscando até alguma coisa acontecer. Porque quem busca a Deus, quem bate acha. Ei, quem clama pede, quem clama encontra. Ei, continua levantando a mão, continua levantando louvor na tua casa, mas continua fazendo alguma coisa, porque Ele está dizendo: hoje é noite de mudança. Eu vou fazer um novo. Sabemos da história. Estou encerrando. Sabemos da história. Ele pede para a viúva o pão. Sabe o que acontece? Quando você vive na dependência de Deus, o próximo estágio. Se fosse você, levantava a mão para receber. Quando você vive na dependência de Deus, o próximo estágio é viver milagres fazendo na vida do outro. Porque ele viveu na dependência de Deus, mas agora com a viúva ele vai falar: vai lá e faz o pão para mim. Ei, sabe o que Deus está falando? Não vai faltar farinha na panela. Ei, não vai faltar alimento lá na tua casa. Não vai faltar na tua casa. Não vai faltar na tua casa. Sabemos, ele vai encontrar o mordomo de Acabe. Sabe por quê?
só vão te encontrar na hora que Deus permitir. Sabe por quê? Melhor dizendo, só vão te encontrar quando Deus quiser mudar mais ainda a tua história. Ele encontra. Ele vai falar, me leve a Acabe. E ele vai falar, olha, meu senhor, eu sirvo a Deus desde a minha infância. Aí ele vai falar, não, pode me levar a Acabe. Ele falou, e se eu vou até Acabe? E aí Acabe vem e Deus te leva. Sabe o que acontece? Vai chegar um momento que vão entender que não é a gente que vai para onde quer, é Deus que leva a gente. Vai chegar um momento que a tua casa, a tua família vai falar assim, ó, tá indo para a igreja, né? Tá indo para a igreja, né? Então faz assim, ora por mim, porque eu sei que é Deus que te guia. Ei, Deus está falando com pessoas aqui. Vai ter reconhecimento dentro de casa. Vão reconhecer o Deus que você serve. Ei, eu não sei se você está entendendo. O vizinho vai falar, ei, ora por mim, porque eu sei que você serve a um Deus poderoso. Ele vai. E sabe o que eu aprendo com Elias? Respeita a hierarquia. Pastor, depois você puxa minha orelha se eu estiver errado. Elias não poderia ir até o Monte Carmelo, chamar o povo e fazer tudo? Só que Elias está me ensinando uma coisa: respeita quem Deus colocou sobre você. Elias está ensinando uma coisa: eu até posso, mas não devo. Elias está ensinando para mim e para você uma coisa: quem respeita, quem obedece, faz Deus ficar de pé no trono. Irmão Ivan, que heresia é essa? Eu vou te falar melhor. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. E sim, primeiro esperei com paciência, é parar e ficar, é obedecer. E Deus está falando para pessoas hoje aqui: obedece, obedece. E tem gente que sabe o que Deus está dizendo nesta noite: obedece, obedece o direcionamento que eu dei, obedece o direcionamento que eu dei nesse altar, porque eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da tua família. Você está querendo sair por aí, fazer várias do jeito que você quer, mas o meu Deus está falando: tem direcionamento no altar, tem direcionamento nessa casa, tem direcionamento nessa casa. E se você não entendeu, quando tem direcionamento, tem milagre de Deus na casa, tem porta aberta de Deus na casa, tem Deus agindo na casa. Ele vai, chama o povo, chama os profetas de Baal. E pode prestar uma coisa: profeta que não é de Deus tem que machucar. Vai dividir para fazer 2 altares. 2 altares. Primeiro os profetas, e eles vai lá, faz o altar e começa a se cortar. Sabe por quê? O Deus desse século, além de te matar espiritualmente, Ele quer te machucar. Para ter as coisas desse século, você precisa se machucar muitas vezes. Tem gente aqui que para conquistar algumas coisas, teve que deixar o contato com a esposa, teve que deixar o contato com os filhos. Sabe por quê? O Deus desse século, Ele quer te machucar, Ele quer traumatizar a tua família. Mas só que o grande projeto de Deus se chama família. A tua casa é projeto de Deus, a tua família é projeto de Deus. Eu vou repetir para você entender: a tua casa é projeto de Deus, a tua família é projeto de Deus. Ei, mesmo que o inimigo queira, ele não vai tocar na tua casa, não vai tocar na tua família. Eles ficam, Elias vai falar: será que Baal não está no metrô lotado? Será que o Baal não está na nova linha de trem que vai até a Barra Funda?
Porque Elias sabia quem servia. Elias vai ensinar uma coisa linda. Ele vai pegar 12 pedras. 12 pedras. Repita comigo, 12 pedras. 12 pedras. Por que ele pega 12 pedras? Se Israel estava dividido em dois, é porque Deus continua com união. Eu vou falar melhor para você entender. Pode até o inimigo plantar alguma briga lá na tua casa, mas o meu Deus está falando: quando sacrificar, sacrifica em união. Sacrifica em união. Ora em união. Ora em comunhão. Deus está falando hoje para pessoas: o segredo ainda é fazer em união. Ei, é união. Ele põe. Chega o texto qual nós lemos. Vai falar para eles: jogue água. Ele joga água e vai falar: jogue novamente de novo. Para nós parece a mesma coisa, só que Deus está falando: esse de novo atrai o novo. Deus está falando de novo, porque o de novo traz o novo. Irmão Ivan, eu não entendi, eu vou explicar para você. No mundo, na vertical, você está vendo apenas uma repetição de ação. Na horizontal, Deus está vendo obediência. Mas eu tenho que limpar os bancos da igreja de novo. Então faz de novo, porque o milagre vai acontecer. Faz porque Deus está falando: vai acontecer. Ele divide, coloca no altar e vai fazer a oração. E Deus manda só fazer uma pergunta: quanto tempo não tem mais lenha no seu altar? Seu altar que queimava, não precisava pregador eloquente, não precisava nem pregador, era crente. Era só alguém vir aqui falar: Jesus se salva. O que aconteceu para o seu altar está quebrado. O que aconteceu para o seu altar não ser mais o mesmo, você não chorar mais dentro daquela casa lavando louça, não chorar limpando aquela casa, não chorar mais ouvindo louvor, não sentir mais a presença dentro daquela casa. O que aconteceu? Deus está falando com pessoas hoje aqui, e Ele está falando assim: eu quero voltar a derramar fogo no seu altar. Eu quero voltar a derramar fogo no seu altar. Talvez as pessoas não estão ligadas, mas Deus está falando: vão ver você passar na rua e vai falar: aquela está cheia do Espírito Santo, aquele está cheio do Espírito Santo. Porque Ele está falando: eu estou hoje renovando o altar, eu estou hoje colocando o altar de pé. Feche os olhos, por gentileza. Deus está falando assim, ó: pensa no que quebrou o seu altar. Foi o sistema do mundo que tocou no seu financeiro e quebrou o seu altar, que você sentia a presença de Deus? Foi o sistema do mundo que fez você brigar com seu esposo e o clima não está bom dentro da tua casa? Deus está falando: traz a memória, traz a memória, traz a memória. Aquilo que te traz esperança, o que te traz esperança. Um dia você sentado nesse banco, você levantou a mão e falou: eu quero aceitar esse Jesus. Esse Jesus, Ele é a esperança, Ele é o novo. Ei, fala como Paulo disse: deixando as demais coisas para trás, eu prossigo para o alvo. Que alvo é esse? É o prêmio celestial chamado Cristo Jesus. Jesus está falando bem assim: preciso erguer altares aqui.
Tem gente aqui que precisa perdoar. Para de carregar esse peso que não é seu. Para de tomar esse copo de veneno para tentar atingir o outro. Deus está falando hoje. É noite de fazer o novo. É noite de erguer o altar. Mas é noite de perdoar quem já te machucou. Deus está falando hoje. Perdoa. Perdoa. Para você viver o novo, tira essa bagagem que você está carregando nas costas. E Deus está falando hoje: eu quero te levantar para viver coisas novas. Mas deixa para trás o que te magoou. Deixa para trás o que te machucou. Mas está doendo. Ele está falando hoje assim: então hoje eu derramo o bálsamo de Gileade, que cura toda ferida, que cura machucado eterno, que cura tudo aquilo que você sente por dentro. Deus está falando hoje assim: perdoa. 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 Porque tem hora que você põe a cabeça no travesseiro e as lágrimas rolam. E Ele está falando assim: é falta do altar. O altar está quebrado porque precisa perdoar. O altar, eu não sei se você está entendendo, mas está descendo uma graça aqui hoje, nesta noite. É uma graça de renovo, é uma graça diferente, é uma graça que está aqui reavivando pessoas, não só por fora, mas por dentro. Ei, tem gente sendo confrontada internamente, e o meu Deus está falando: você vai viver o melhor dessa terra. Você vai viver o melhor dessa terra. Se coloque de pé, por gentileza. Deus está falando para pessoas aqui assim: eu tenho um novo para você. Meu amigo, seu nome é? Como? Éder. Éder, eu olhava para você, meu Deus falava assim: fala para ele que o tempo chegou. Não é mais para fugir de Deus, porque Ele está falando assim hoje para você: eu te chamei há muito tempo atrás. Fiz uma promessa há muito tempo atrás. E você escolheu alguns caminhos que levava para longe de mim. Hoje Ele está mandando dizer bem assim, viu, Éder? E o Espírito Santo manda dizer assim: não é para te envergonhar, é para te honrar. Porque Ele está dizendo assim: eu quero mudar a sua história, mas eu preciso hoje de posicionamento. Ele não está falando facilidade, Ele está falando posicionamento. Você quer viver um novo tempo com Deus? Amém? Seu coração está acelerado, porque o Espírito Santo está trabalhando aí dentro de você em coisas que te prendem. Mas o meu Deus está falando assim: fala para Ele que eu tenho um novo para Ele. Tem um novo tempo. Ele manda dizer assim: me ajuda, pastor. Vem, filho amado, vem, como está. Vem bem seguro, te conduzirei ao meu altar. E ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero
Segura só um pouquinho. Deus está fazendo algo aqui extraordinário. Moça, vem aqui na frente, por gentileza. Ó, meu Deus está contigo, viu? Por muitas vezes você se sente sozinha, mas o meu Deus está dizendo assim, ó, eu sondo o seu coração. Quando você está lá sozinha, achando que ninguém liga para você, eu estou contigo. O meu Deus está falando bem assim, ó, fala para ela que a vida nova que eu tenho para ela tem futuro. Eu tenho futuro para ela, porque ela mesma não vê perspectiva de vida para futuro. Abraça ela, por gentileza. Meu Deus está falando assim hoje, só quem quer mudar de vida, e tem que ser bem rápido, vem aqui na frente. Só quem quer mudar de vida. Eu vou pedir para a pastora cantar um pedaço de um hino e a gente encerra. Faz assim, Larão, por gentileza. Tem um dom aí, viu? Você olha para a Bíblia e não entende nada. E o meu Deus está falando assim, fala para ele que eu tenho um dom derramado para ele. Me busca que eu vou derramar na tua vida. Você vai olhar e vai ver coisas infindáveis, está dizendo meu Deus. É a sua família? Abraça a sua família. Porque Deus está falando assim, o inimigo queria destruir. Sabe aquele vento que passou? Era para destruir. Mas o meu Deus está dizendo assim, eu entrei em providência. Eu entrei na frente. Ah, mas eu estava com pouca fé. O meu Deus está falando assim, ó, mesmo fraquinho, com coração quebrantado, eu ainda te escuto, porque eu tenho relacionamento com você. Casal, abraça, porque Deus está falando assim, ó, o inimigo não vai destruir essa família. Pode abraçar, abraça. Deus está falando assim, hoje estou restaurando os laços, hoje estou dando cumplicidade para um e para outro. Hoje o meu Deus está entrando em providência hoje. Canta, pastora. Igreja, levanta as mãos para cá. Vocês aqui na frente, fechem os olhos. Não, vem cá. Isso, vem. Fica aqui, ó. Você vai clamando aqui, ó, para sua família. Fecha os olhos e vai falando agora com Deus, porque Deus está falando assim, ó, tem gente que eu não ouvi há muito tempo, mas hoje eu quero ouvir. E Deus está falando hoje para pessoas, ei, eu te trouxe aqui para ouvir a sua voz falar comigo. Eu não sei orar, então começa a cantar com Ele. Declara para Ele. Declara para Ele o seu amor. Deixa queimar, deixa queimar. Quem crê que os altares estão sendo restaurados hoje, levanta a mão, porque Deus está falando, os altares estão sendo restaurados hoje. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Em fogo. Ouve o meu ser.
e abraça alguém. Porque Deus hoje está dando renovo. Deus está dando renovo hoje. Eu não vou parar. Declara que você não vai parar. Parei minha vida aos teus pés. Declara para Ele. Deixa queimar, deixa queimar. Fala para Ele, vem com o teu Espírito Santo. Deixa queimar, vem deixa queimar. Deixa queimar. É hoje, é o novo. É hoje o novo. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está o teu povo, Pai, a qual o Senhor incumbiu nesta noite de vir até a frente, Pai. Eu quero te pedir, Pai, não dispensa eles vazio, Pai. Faz como você fez na minha vida, me tirando das drogas, me tirando do caminho errado. E hoje, Pai, coloca eles no caminho que você deseja. Restaura relacionamento, restaura a família hoje. Faz hoje, em nome de Jesus. E se a igreja crê, dê uma salva de palmas. Vocês que estão aqui na frente, podem se assentar. Pode se assentar.